Esse relato aconteceu com meu tio. O nome dele é Leomar. Ele mora na cidade de Guarapari, Espírito Santo. Ele relata que acordou um belo dia de manhã e nesse quintal que ele morava era um quintal grande. Era onde morava a família dele. E ele, de costume, acordava de manhã para andar no quintal, ver os familiares e os vizinhos, para saber como estavam. As casas eram perto umas das outras, então acabava que todo mundo se via. Nessa deles se verem, ele encontrou com a irmã dele, e a irmã dele relatou que a noite anterior dela foi meio sinistra. Aí ele perguntou o porquê que a noite dela tinha sido assim. A irmã dele relatou que ela ouviu passos de uma pessoa andando pelo quintal. Ela ouviu como se esses passos fossem para trás da casa dela. Ela ouviu quando os passos pararam, como se alguma pessoa tivesse parado atrás da casa. Daqui a pouco ela começou a ouvir um barulho como um estralar de ossos, como se tivesse quebrando. E ao mesmo tempo que ela escutava o barulho de ossos quebrando, ela ouviu o cachorro chorar. Ela acredita que nesse momento, ela relatando para o irmão dela, era como se estivesse acontecendo uma transformação. E o cachorro chorava muito. E foi nessa hora que o estralar de ossos parou e o cachorro também parou. Daqui a pouco ela ouviu uma pancada e o cachorro chorava, gritava, como se algo atacasse o cachorro. E daqui a pouco ela ouviu, na hora, na hora que ela acordou, o marido dela quis sair para fora, só que ela não deixou. Era muito estranho o que estava acontecendo lá fora. Então, ela preferia que ele não fosse. Então, eles ficaram dentro de casa, escutando aquilo e silenciou o barulho e acabou a briga também. E no outro dia, o marido da irmã dela foi encontrar o cachorro no quintal do pai dele, que ficava a uns 80 metros do pai do cunhado do Leomar, que o cachorro foi assustado na casa do pai do cunhado do Leomar. Então, ela relatou isso para ele, e ele disse que não acreditava naquilo, que eles eram muito medrosos, acreditavam em tudo, e ele não acreditava naquilo que eles estavam falando. Só que naquela época as pessoas eram muito humildes mesmo. Então eles tinham acabado de se casar com a esposa dele. Mas o que acontece? A casa deles não estava pronta. O casamento que eu falo é o seguinte: quando a esposa fica grávida, a tradição da família é que vá morar junto. E o que a gente chama de o casamento também, união estável. E como eles tinham acabado de se juntar como ele tinha acabado de se juntar com a esposa dele, tiveram que morar junto. E o banheiro da casa deles ainda não estava pronto. Então, eles se viravam do jeito que dava. Ele tinha o costume de fazer as necessidades dele no manguezal. Ele ia até lá para fazer as necessidades dele, que ele era aquele tipo de pessoa
que não tinha vergonha de nada, nem medo de nada. E eu caí à noite, por volta de mais ou menos 10 horas, ele foi até lá, até no manguezal, para fazer as necessidades dele. Disse ele que foi caminhando, chegou lá e não viu nada. Baixou a roupa e começou a fazer as necessidades dele. Quando assim diz ele ouviu uma respiração muito forte, como se fosse um animal. E essa respiração foi mais ou menos a uns 10 metros de onde ele estava. Quando ele olhou para o lado, ele viu uma criatura horrorosa, um cachorro negro, os olhos amarelos e mostrando os dentes para ele. E aquela coisa foi se aproximando e ele ficou com medo. E daquilo se aproximou e mostrando os dentes, aquela coisa estava a uns 10 metros e andou uns 3 metros, ficou a uns 7 metros e ficou olhando ele, como se aquela criatura fosse atacar. A primeira coisa que ele pensou foi em levantar e sair dali. Quando ele ameaçou levantar, aquela criatura deu mais alguns passos e ficou a uns 5 metros de distância dele. Então ele ficou com medo e ficou pensando: meu Deus, o que eu faço? Se eu ficar aqui, essa criatura vai me pegar. Se eu correr, ela vai me pegar. Aí ele pensou: vou levantar daqui e vou sair correndo. Para essa criatura me pegar, ela vai ter que correr mais do que eu. E ele discretamente foi levantando a roupa e olhando para aquela criatura, na posição de ataque, já encarando ele. Quando ele resolveu levantar, ele levantou a roupa e deu um salto para já sair correndo dali e ficou cara a cara com a fera. Ele já levantou dali saltitando e a fera avançou nele, que ele sentiu o bafo da criatura na coxa dele. Ele quase foi mordido. Na verdade, então ele saiu correndo e a criatura atrás dele. Quando ele avistou a casa dele, já foi gritando para a esposa abrir a porta. E a esposa dele abriu a porta e ele pediu para a esposa dele ajudar ele a colocar mesa, cadeira, é, tudo que podia colocar atrás da porta. Ele colocou. E depois daquele dia, ele nunca mais saiu para ir à noite, né? Fazer essas coisas até porque depois desse dia ele passou a acreditar, né? E o que ele viu naquela noite foi um lobisomem. Se você gostou do relato, ativa o sininho, você que não é inscrito, e deixa o like, é muito importante. E comenta também. Fiquem com Deus e fiquem com esse relato meu. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.